sei escrever ao certo aí de Orwell. Eu acho que tem um R aqui, vocês por favor me perdoem. Orwell, acho que sai Orwell, tá? Eu não entendi o que ele falou. Então, senhoras e senhores, precisamos trabalhar uma questão sobre a qual eu tenho tratado indiretamente há muito tempo como consequência, sabe, desse núcleo principal. Já fizemos aqui discussões sobre ISTs, sobre gravidez na adolescência, sobre casamento infantil, sobre cultura do assédio, sobre cultura do estupro, sobre feminicídio, sobre violência doméstica, sobre aborto, sobre transfobia, sobre homofobia. E eu não fui a principal, a maior causa de toda essa tragédia contemporânea, que é a educação sexual. Veja só, o circuito que eu tomei é basicamente o mesmo circuito que o governo federal assume há tantos anos, de tentar estancar as consequências em vez de tratar as causas, de tentar enxugar o sangue em vez de suturar a ferida. É basicamente o ritmo das políticas públicas que nós vivemos no cenário brasileiro hoje e que é, na verdade, resultado de um imenso tabu sobre sexualidade. Nós evoluímos em muitos assuntos, nós avançamos em muitos debates. No entanto, em torno da sexualidade, principalmente no universo da infância e da adolescência, os tabus são enormes. As proibições são inúmeras e o desconhecimento reina sobre absolutamente tudo. Então, a minha proposta nesse momento é tentar compreender por qual razão nós vivemos essa dualidade de chagas sociais extremamente profundas e putrefadas dentro da nossa realidade e, ao mesmo tempo, uma impossibilidade de tratar sobre a raiz da questão, que é o processo de prevenção, ou o processo de orientação, ou uma educação para a sexualidade, uma educação sobre a sexualidade, ou sobre a condição do corpo e a condição do abuso, que nós ainda não vemos reinar nem na escola, em nenhuma outra instituição, formal ou informal, para evitar que as catástrofes em torno desse cenário continuem acontecendo. Então, precisamos entender, né, o que está acontecendo, por onde anda, né, o que impede que esse debate prolifere, cresça e nós consigamos mais resultados em torno desse assunto. Bom, eu posso dizer, antes de me aprofundar na questão da educação sexual, quando é que sexo, como diz Zé Ramalho, torna-se um assunto popular, né? Fora das antigas amarras morais que determinaram o nosso comportamento até muito recentemente. Vamos dizer que o assunto sobre sexo e sobre sexualidade torna-se muito mais comum depois das grandes guerras. E depois das grandes guerras, nós notamos uma tendência cada vez maior a proibir cada vez menos. Eu acho que eu já citei isso inúmeras vezes para dizer que guerras não abalam só reservas econômicas, não abalam só as estruturas urbanas ou não abalam só governos e riquezas. Guerras abalam também valores. E muitos dos valores mantidos em sociedade até o século XX são profundamente abalados pelas três grandes guerras que marcam o século XX, né? A primeira, a segunda é a Guerra Fria. Então é inevitável que muitas das proibições sobre corpo, sobre erotismo, sobre sexualidade começam a cair. Por um lado, nós vemos o erotismo ganhar cada vez mais espaço. Erotismo, claro, é um segmento da questão do sexo e da sexualidade.
é a transformação do sexo ou da sexualidade em objeto de desejo ou em construção de fetiche. É mais ou menos aqui no período pós-guerra, nos anos 60, mais precisamente em 1965, que surge a primeira revista pornográfica da história, a Penthouse. Eu escrevi errado já quando a gente conversa, né? A Penthouse. E ela é revolucionária, porque até então não existia no mercado editorial nenhum tipo de imagem, vamos dizer, profusamente distribuída como material erótico. O que havia até essa época? Havia no máximo literatura erótica, que era distribuída clandestinamente, né? Não chegava nem aos olhos do grande público, né? Era um negócio assim proibido, proibidão. E no Oriente havia mais coisas, né? Principalmente da cultura japonesa, que tem muita produção de arte focada no erótico. Cultura japonesa e a cultura hinduísta também tem, mas no Ocidente nós não conhecemos. E o tabu do cristianismo impediu que esses conteúdos tornassem públicos. Não, ninguém sabia disso. Isso era, né, uma degeneração, como eu mencionei, clandestina. Em 65 não, você tem material oficial, digamos assim, lida e conhecida pelo grande público, sem, na verdade, ser considerado, vamos dizer, o material clandestino, né? Vamos dizer que a Penthouse é a avó da Playboy. Eu nem sei se a Playboy tem edição impressa até hoje, com a revolução digital, não sei se ainda publicam, mas a Playboy foi um marco dos anos 80, 90, né, em termos de material erótico. Assim como o cinema começa a trazer muita coisa também. Em 69, o Andy Warhol, que você já deve ter ouvido falar pelos movimentos da arte contemporânea, produz um filme chamado Blue Movie. É o primeiro filme na história do cinema que traz cenas de sexo explícito. Sabe essas que você vê hoje em todas as séries da Netflix? Sabe essas que você vê hoje em praticamente todos os filmes hollywoodianos, independente do assunto? Filme de ação tem sexo, filme de pancadaria tem sexo, filme romântico tem sexo, qualquer que seja o assunto tem. Não é mais considerado, né, um problema. E nessa época era o primeiro. Então você imagina o que o Andy Warhol provocou de barulho nesse período, trazendo conteúdo assim explicitamente erótico. Eu nunca sei escrever ao certo Andy Warhol. Eu acho que tem um R aqui, vocês por favor me perdoem. Warhol, acho que sai Warhol, tá? Andy Warhol é aquele da sopa de tomate Campbell, ou da pintura da banana, ou as Marilyn Monroes coloridinhas. Você já deve ter visto algum desses trabalhos. Ele também foi inovador no cinema. Por que eu estou dizendo disso? Porque esse circuito de abertura do sexo por meio do erotismo fez com que, com o passar dos anos, esses assuntos se tornassem cada vez mais populares e houvesse cada vez mais facilidade de trazer isso dentro da nossa formação cultural. Então a nossa cultura foi absorvendo esses assuntos e hoje nós percebemos que a nossa cultura de massa é entrecortada o tempo todo por produções erotizadas. Como eu mencionei, as produções cinematográficas todas trazem isso. Se você for buscar mais em outras manifestações artísticas, você encontra praticamente todas as músicas consideradas de massa com conteúdo erótico, do funk ao sertanejo universitário. A temática do íntimo, do sexo, tornou-se extremamente popular, não é? Da mesma forma que você encontra isso em propagandas, em publicidade, você encontra isso de todas as formas. Então, vamos dizer que a indústria cultural, com o passar dos anos, ao longo do século XX, essa mesma indústria cultural, discutida por Theodor Adorno, se apropria do avanço da temática erótica
antes, né, bastante reservada para alguns nichos ou do clandestino ou de algumas primeiras produções e torna, como eu citei Zé Ramalho, sexo um assunto extremamente popular. A ponto de hoje ser difícil você encontrar algum material de cultura, né, de cultura de massa que não traga algum tipo de envolvimento com a realidade da sexualidade. E isso chamou muito a atenção dos movimentos de contracultura que surgiam na época, no mesmo período, incluindo o próprio feminismo. E dentro dessas movimentações, paralelas a essas movimentações, surge o debate sobre positividade sexual, ou seja, sobre o risco que esses avanços todos poderiam oferecer caso não houvesse um cuidado no tratamento desses assuntos, né? Ou seja, da necessidade de mencionar sobre métodos contraceptivos, sobre o processo de experimentação da sexualidade, quais são as barreiras, o que é barreira e o que é simplesmente um tabu, para falar sobre liberdade, a fronteira de liberdade, o que é sexo seguro, porque na mesma época que você deve imaginar que algumas décadas depois avança HIV, né? Avança o surto de sífilis que está entre nós até agora, avançam os casos de assédio e tudo mais, né? Fez sucesso esse movimento da positividade sexual? Não fez sucesso, infelizmente, e o que Lacan descreve como o fim das proibições acaba, vamos dizer, reinando, né, sobre todo esse assunto. Ou seja, a maior parte das pessoas nessa virada de século e do século XX para o século XXI não está lá muito aí para poder tratar de prevenções, de controle ou de um nível de orientação. Digamos que a positividade sexual foi a gênese do debate sobre educação sexual. Não, o que predominou foi o deslumbramento com essa nova descoberta, né? Descobrimos que temos um corpo e esse corpo é alvo de erotização, de deificação, de coisificação e, claro, de experimentação. Então, esse cenário do fim das proibições tem sido o mote da vida contemporânea. É viver livre e experimentar tudo que você achar que você pode, ou tudo aquilo que você sentir vontade. Vamos dizer que nós nos tornamos uma espécie de reféns do desejo. E o desejo é o que guia boa parte das nossas ações. Não uma postura sobre limites, nem um tipo de amarra social. Então, tudo que era coercitividade até então começa a ser rompido. Esse avanço desse debate sobre sexo e sexualidade no pós-guerras é uma espécie de ruptura com a coercitividade. Ou seja, ninguém me proíbe, ninguém me diz o que fazer, o corpo é meu, a vida é minha e eu escolho o que eu faço com ela. Até certo ponto corretíssimo, depois de certo ponto perigoso, né? Porque se você faz isso sem orientação, você corre riscos. É o que Sartre tanto comenta, que liberdade sem responsabilidade traz angústias, e as angústias contemporâneas são muitas. Então, eu estou criando esse cenário aqui para você ter uma percepção mais clara do porquê que essa educação sexual é tão importante. Derrubamos muitos paradigmas, derrubamos muitas barreiras da vivência do corpo, do prazer, do sexo e do entendimento sobre as relações humanas. Criamos a possibilidade de viver inúmeras orientações sexuais, inúmeras identidades de gênero e inúmeras possibilidades de experimentar a vida, o vigor e os desejos. Nisso, precisava haver algum nível de orientação para conter os impactos negativos desse processo, para conter os impactos de doenças, de abusos, de violências, como nós estamos experimentando, infelizmente, hoje.
E nós estamos percebendo que esse debate não acontece. As instituições que deveriam estar responsáveis por levantar esse debate, como escola, como instituições do Estado, não querem tratar desse assunto. Então, apesar de pipocar imagens de sexo por toda parte, educação sexual ainda é um imenso, um gigantesco e um intransponível tabu dentro de todos os espaços que nós hoje transitamos, principalmente os espaços onde estão crianças e adolescentes. Por que essa dificuldade? Se é tão ameaçador e perigoso, sem orientação, por que não oferecer essa orientação desde cedo? Bom, vamos levantar aí algumas causas. Eu acredito que a principal, e a que eu vivo mencionando, é o sentimento intermitente de ameaça. Discutir sexualidade soa, na maioria dos casos, como uma ameaça aos bons costumes. Vamos dizer que é uma espécie de ameaça institucional, já que essas instituições ao longo do tempo estabeleceram que sexo não é um assunto sobre o qual se discute e que sexualidade não é, vamos dizer, um tema de, negociação. Ninguém negocia ou questiona como é que essas coisas são vividas. Então, as instituições mantenedoras, da ordem social, principalmente as instituições mais tradicionais da nossa organização da sociedade, têm muito medo de um processo de relativização. Elas têm muito medo de um processo de esfacelamento das suas bases ou das suas convicções. Então, nesse medo, ela acaba sendo relativizada mesmo, ou sendo muitas das vezes ignorada. Então, ela é hoje uma espécie de profeta dos fins dos tempos, gritando: o mundo vai acabar igual a Sodoma e Gomorra. Está gritando, e as pessoas estão cada vez mais ignorando, inclusive crianças e adolescentes, que na maioria das vezes são vítimas dessa falta de orientação, de controle. Você está vendo o paradoxo do que eu estou dizendo? Essas instituições, quanto mais tentam reafirmar a sua presença e o seu poder em sociedade, mais elas perdem espaço. Porque, nesse caso, elas tentam manter, uma tentativa constante de imutabilidade, ou seja, de continuar com os padrões que sempre foram sustentados para essas instituições. É o caso da família, que diz: na minha época não era assim, na minha época não vivíamos desse jeito. E acreditar que a vida dessa época, dessa fase do passado, deva ser mantida, mesmo com o mundo se transformando violentamente em torno dela, mesmo havendo um outro olhar sobre a vivência do corpo, da sexualidade ou das próprias experiências de vida, mesmo nós sendo bombardeados constantemente por conteúdo erotizável, muitas das vezes distorcidos, como o caso da própria indústria pornográfica. Mesmo assim, ignoram tudo para manter ainda essa ânsia por ser constante. O mundo é inconstante, o mundo tem se transformado cada vez mais. E aqui há um esforço por reafirmar que não, a gente consegue segurar as pontas, e manter a mesma base que nós sempre defendemos desde a composição desse país, porque nós precisamos manter. E isso ela acaba perdendo cada vez mais e permitindo, que esses contextos mais graves acabem acontecendo, como os contextos de pedofilia, de assédio, de abuso, de casamento infantil, de ISTs, de HIV, enfim, todos os processos mais calamitosos da nossa realidade. Então, esse medo, essa ameaça à relativização, esse medo do esfacelamento acabam resultando nessa tentativa de se manter
imóvel, inerte, constante, num mundo marcado por inúmeros processos de ambivalência, por inúmeras transformações. O mundo se altera e esses paradigmas mudam dia após dia. E essas instituições não querem nem ouvir dizer sobre isso. Não, pecado é uma afronta à tradição, às matrizes de valor. Eu não sei se você percebe até que ponto eu estou querendo chegar. Eu estou querendo me referir que aquilo que essas instituições foram no passado, em termos de, vamos dizer, coerção, né, e de controle, já não é nem possível mais, sabe, de segurar, de controlar a sexualidade e de impedir que esses assuntos sejam alterados pela cultura em que nós estamos inseridos. Então vamos dizer que coerção e controle, lá daquela visão durkheimiana a respeito das instituições, tem passado por um processo de obsolência frequente, ou de obsolescência, se você preferir escrever assim. Ou seja, está ficando ultrapassado, já não funciona mais. As instituições hoje conseguem orientar, mas não conseguem evitar, né? Nisso também, claro, há um medo muito grande, além dessas ameaças todas, de que a educação sexual se traduza em incentivo à promiscuidade. Ou seja, muitas das famílias acreditam que uma educação que oriente sobre os riscos da sexualidade vivida antes do tempo, uma educação focada em entendimento de orientação, de construção de gênero, uma educação focada em prevenção de abuso e assédio, é uma educação que vai incentivar crianças e adolescentes a transarem mais ou mais cedo. Acredito que a maioria não saiba como as suas crianças e os seus adolescentes navegam na internet. A maioria não sabe o que é Twitter. A maioria não sabe da existência de conteúdos pornográficos na rede, que essas crianças mexem o tempo inteiro, por curiosidade, na maioria das vezes, por estar entrando na fase de adolescência e tudo mais. Mas acreditam ainda que falar sobre qualquer ponto que envolva a sexualidade seja incentivá-las ao sexo, seja incentivá-las a esse comportamento desregrado. Está entendendo a matriz da questão? Então, é assim, uma ideia de que falar sobre o assunto tem quase um poder mágico sobre o indivíduo para que ele faça. É como se a palavra aqui fosse um feitiço, um sortilégio. E falei, sexo, de repente todo mundo quer fazer. Mais ou menos isso. Como se adolescente já não tivesse pinto desenhado em todos os cadernos, em todas as carteiras. Como se o assunto já não fosse popular no mundo em que ele está. Mas essas instituições tentam se manter ainda cegadas para essa realidade, fechadas numa caverna, vivendo das sombras de um mundo antigo que já se foi há muito tempo. Mais precisamente, se foi há um século, né? Porque desde o século XX nós já estamos vivendo essa mudança abrupta e nós percebemos que essa estrutura de tentativa de controle sobre o outro, do antigo biopoder, vem sendo questionado cada vez mais. Você deve se lembrar de eu citar Biopoder, de Michel Foucault, dessa ideia de que nós podemos controlar as pessoas e as decisões que elas tomam. Elas vão tomar essas decisões, essas instituições aceitando ou não. As suas filhas vão se envolver com o sexo, os pais querendo ou não. Você pode escolher orientar, ou você pode escolher permitir que elas errem. É uma escolha. Evitar de falar do assunto não vai evitar que as ações aconteçam no mundo em que ela está. Você não pode prender uma criança ou adolescente numa bolha e acreditar que ele vai ser isolado do resto da sociedade.
E por fim, dentro dessa ameaça institucional, ainda fica o campo que eu considero mais nefasto. É uma espécie de defesa à normalidade. Porque todas as vezes que você constrói valores dentro de uma instituição, tudo aquilo que escapa do que é estabelecido como valor é considerado anormal. Assim como tudo aquilo que escapa do que nós convencionamos chamar de razão é chamado de loucura. Em termos de sexualidade, tudo que escapa às normas coercitivas sobre sexo é considerado perversão, né? Então, nesse caso, há uma defesa de um comportamento normal, geralmente apoiado na castidade, apoiado nas relações monogâmicas, obviamente, né? Nas relações entre homens e mulheres, jamais fora desse padrão, e claro, dentro de instituições sacralizadas, como o casamento. Tudo que escapa desse padrão é considerado anormal, é considerado perversão, né? Na verdade, sobre sexualidade humana, é muito difícil você dizer o que é perversão, porque a natureza humana é extremamente diversa e a forma de nós nos relacionarmos com o mundo é sempre nova e o universo das experimentações é infinito. No entanto, limitar isso dentro de uma moral cristã, né, já velha na nossa formação social, não vai resolver muita coisa, né? Eu estou me referindo a uma moral cristã, porque eu acho que eu já citei isso várias e várias vezes em outras aulas. A nossa composição moral é cristã, nós herdamos isso. Desde as primeiras missões jesuítas por aqui, nós aprendemos o nosso senso de certo e errado e difundimos essa matriz de valor. Essa moral cristã hoje se transforma na nossa moral intuitiva. Sabe aquilo que você sabe que é certo, e você não sabe dizer por quê? Isso é uma moral intuitiva. Ou seja, são valores que nós absorvemos sem necessariamente pensar sobre boa parte desses princípios. Mesmo que hoje nós tenhamos outras referências de moralidade que ultrapassam os construtos cristãos, nós ainda somos presos a isso, principalmente as instituições mais tradicionais, como família. Então você está entendendo? O mundo lá fora mudou, a realidade é outra, as vivências são outras, as necessidades humanas são outras, mas ainda há uma resistência muito grande no imenso pânico que as instituições mais tradicionais, mais conservadoras têm de perderem o seu espaço de controle e de coerção, de perderem a sua estabilidade diante das ambivalências do mundo, de perderem hoje a sua solidez. E nessa tentativa de segurar a estabilidade, a solidez, a força e o controle, elas já automaticamente se perdem aqui no meio e são, na verdade, responsáveis pelos casos de estupro, de assédio, de pedofilia, pelo avanço das ISTs, por gravidez na adolescência, por casamentos infantis, por todas essas realidades, por silenciamento. Ou seja, o simples fato de elas não oferecerem a orientação necessária para se viver nesse mundo já as torna responsáveis por boa parte das atrocidades que compõem o universo da sexualidade contemporânea. São coniventes quando silenciam, né? Além disso, dentro desse processo, tanto nas famílias quanto nas escolas, nas bases de governo que a gente vê o tempo todo, né, Damares Alves, né, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, há um medo muito grande, ou um desafio muito grande de lidar com a liberdade guiada. É a mesma coisa, nesse caso, metaforicamente, de se colocar rédeas num cavalo selvagem e o medo de essas rédeas arrebentarem. A curiosa dessa metáfora minha é que o cavalo, na construção arquetípica e junguiana,
é a representação da sexualidade. Eu não tinha pensado nisso, Então, a metáfora aqui é perfeita. É realmente a dificuldade ou o medo muito grande de não conseguir administrar. Sabe? De dizer, olha, nós precisamos tratar de sexualidade, orientar e perder o norte. Então, prefere um maniqueísmo de dizer, isso é proibido, isso tudo é errado, em vez de tentar trazer, digamos, uma possibilidade de ser livre de forma controlada. Vamos dizer que esse desafio da liberdade guiada entra no que Freud discutiu no mal-estar da civilização como a dubiedade entre segurança e liberdade. Nós vivemos eternamente tentando dosar essas duas esferas, vamos dizer, viver as liberdades sem que nós percamos um pouco de segurança, viver a nossa segurança sem nos sentirmos escravizados, na perda da liberdade. Nós tentamos o tempo todo contrabalançar esses dois extremos aqui da vida. É uma obra dele chamada O Mal-Estar da Civilização. Dentro da lógica dessas instituições, como eu mencionava, como a família e as instituições tradicionais, mantenedora da moral e dos bons costumes, há uma visão polarizada. É difícil para muitos deles entender que encontrar o fio dessa balança significa oferecer mais liberdade nos seus padrões de moralidade e entender que o mundo mudou e que nessas mudanças proibições não funcionam muito. As proibições não conseguem segurar esse cavalo selvagem, como eu dizia. Não, nada disso. Nós vamos tentar segurar o máximo, controlar o máximo. Então, vamos dizer que esse desafio da liberdade guiada é um desequilíbrio da balança, sabe? Em vez de tentar oferecer liberdade com umas gotas de segurança dentro de um processo de orientação, eles preferem segurar ao máximo e cortar as liberdades. Funciona. Você está vendo o resultado? Não funciona, Então, nisso, as liberdades acabam sendo vividas pelas pessoas que acabam simplesmente indo contra as instituições que as querem proibir. Hoje, qualquer um que nos diga é proibido, a gente come, léguas. Nós não queremos ninguém que nos diga isso não pode. Nós queremos alguém que diga, olha, isso pode dentro dessas normas aqui. Você corre esses riscos, está ciente disso, quer continuar? Não, as instituições não querem saber de nos dizer isso. É o que nós precisávamos, não. Acho que todos nós ansiamos por alguém que nos diga, olha, a fronteira é aqui. Se você passar dessa fronteira, sua vida acaba. Você quer isso mesmo? Isso é trabalhar no fio da balança, sabe? No fio de Marte, como dizem na mitologia egípcia, entre esse liberar-se na tendência do mundo e manter umas orientações ainda. Infelizmente, as instituições não conseguiram o justo meio desses extremos, E ficam na ideia de que a segurança máxima resolve tudo. Você está vendo aí? Não resolve. E aí eu sei que automaticamente você deve estar pensando, e a escola? Porque a escola é umas gotinhas mais, vamos dizer, vanguardista do que a família. A escola é um pouco mais nova, principalmente porque o nosso sistema educacional contemporâneo é mantido pelas diretrizes democráticas. E pelas diretrizes democráticas, a partir da Constituição Federal, nós temos direito à informação. Maravilha! Se você tem direito à informação, parte dela deve ser sobre esse nível de educação, não? Sobre evitar assédio, abuso, proteção à pedofilia ou a qualquer coisa do tipo. Por que não acontece? Bom, vamos lá levantar uma lista de razões para a escola não conseguir trabalhar isso. Até hoje, extremamente atada para conseguir lidar com esses assuntos. Primeiro fator importante, a escola sofre do que toda a estrutura do governo federal ainda sofre, de um processo de secularização incompleta. Olha, o nosso Estado torna-se laico, principalmente a partir da redemocratização. A nossa Constituição Federal é uma Constituição laica
né, na sustentação de cidadania e de direitos humanos, mas ideologicamente não. Ideologicamente, aquela moral cristã lá de trás influencia em todas as instituições e vai dificultar o trabalho das políticas públicas e da ação escolar em todas as direções imagináveis. Ah, mas por que se firmou por lei? Olha, pela 50ª vez, dentro de boa parte dessas discussões, ter uma lei não significa mudar comportamento. Ter uma disposição registrada em papel não significa que automaticamente as pessoas entendam a função disso, ou a razão de as coisas acontecerem agora de outra forma, né? Então a gente tem Constituição, a gente tem aqui 2 anos depois um mega estatuto, um dos mais famosos no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também prevê esses níveis de orientação, mas do ponto de vista ideológico, nós ainda somos um povo religioso, a nossa moral cristã ainda sustenta uma vida casta, e nessa castidade de Virgem Maria não cabe debate sobre sexualidade. Nós criamos vítimas com isso todos os dias? Criamos, sem dúvida. Milhares de pessoas morrem vitimadas por esses contextos todos? Sim. O que nós fazemos? Notas de repúdio? Posts revoltados nas redes sociais? Não necessariamente uma mudança de paradigmas ou um olhar mais esclarecido sobre essas questões. Você reclama nas redes sobre os casos de estupro, você reclama nas redes sobre pedofilia, você reclama nas redes sobre quadros de assédio ou de feminicídio, mas você é incapaz, por exemplo, de orientar crianças e adolescentes à sua volta sobre como se vive sexualidade, em que tempo isso deve acontecer e no tempo que acontecer, como deve ser experimentada, que normas devem haver. Você não é capaz disso. Você simplesmente, como eu tinha dito na outra questão, você silencia, porque a sua moral cristã te orientou a fazer isso, porque não se trata de sexo. O assunto sexo não pode aparecer em nenhum desses contextos, né? Bom, além da secularização incompleta, né, de nós ainda mantermos um pé dentro da igreja em tudo que nós decidimos nas políticas públicas brasileiras, as escolas não têm preparo suficiente. E esse preparo amador da escola nada mais é do que uma consequência desse fator anterior. Bom, se não há estímulo dentro do governo federal para desenvolver políticas públicas em torno desse assunto, é inevitável que não haja profissionais ou programas educacionais para levar essas informações. Não é que você espera que haja um programa educacional focado nisso se o próprio Estado considera o assunto proibido? Como é que você prepara o profissional? Então, dentro da escola, a gestão da educação sexual, quando acontece da forma mais despreparada possível. Você tem ali a professora de ciências da 4ª série, né, já sobrecarregada com conteúdos de química, física e biologia dentro da mesma grade, lidando com alguns assuntos da sexualidade ali pré-adolescente dos seus alunos, muitas das vezes, ali nos 10, 11 anos, né? Com que preparo? Ela tem aqui um cronograma de quais assuntos podem ser tratados por faixa etária, que nível de orientação ela deve dar. Muitas das vezes as aulas de educação sexual são um misto de aulas de anatomia com risadas, com vergonha de assuntos que ela não sabe abordar e que os alunos não fazem ideia do que são. Ou muitas das vezes os alunos conhecem uma versão distorcida desse universo do erotismo na cultura de massa e isso choca com o despreparo do profissional em sala de aula, que inevitavelmente não recebeu orientação sobre como lidar com isso. Você entende? Então o preparo é extremamente amador. Muitas das vezes tem aqui a boa vontade, sabe, do profissional de educação em tratar dessas questões. Mas boa vontade sem preparo técnico, sem investimento, costuma ser muito mais desastroso do que o silenciamento. Então, não funciona, né? Não vai para frente. Então, acontece, mas com bons resultados, né? Além disso, claro, a escola ainda vive o descrédito enquanto instituição.
em relação à família, a escola é considerada uma instituição muito menor. É como se a escola estivesse a serviço da família e não fosse necessariamente uma instituição autônoma para estabelecer o conteúdo programático tal como pensa. Não é à toa que você vê crescendo no nosso meio o desejo pelo homeschooling. Você vê o incentivo, por exemplo, do governo federal à literacia familiar, como eu mencionei, ou seja, de trazer para a família a responsabilidade da educação e negligenciar cada vez mais a responsabilidade da escola, porque a escola é considerada muitas das vezes incapaz, ou muitas das vezes não tem autoridade suficiente para barrar esses desafios ou esses tabus que a família coloca. A escola não foi reconhecida como tal. Então, mesmo que essa escola seja vanguardista, mesmo que ela tenha, digamos, preparo para lidar com o assunto, ela vai sofrer hostilidade o tempo todo das famílias, principalmente dessas que se sentem mais ameaçadas pelas mudanças que o mundo traz constantemente e, claro, essa ameaça de serem esfanceladas, de serem desfibriladas. Sendo uma dor que você vê por aí, os ataques à escola dizendo que ela está propagando uma ditadura gay, que a escola tem ideologia de gênero ou coisas do tipo, simplesmente porque a escola tentou organizar um programa de orientação sobre sexualidade. Tá difícil, né? E aí nisso, quando se trata da criança e do adolescente, pesa ainda um senso, uma crença muito grande na menoridade. E eu creio que eu já tenha citado isso em outras discussões também. A menoridade daquela concepção de Kant mesmo, de que a criança ou o adolescente não tem faculdades intelectuais para lidar com esse assunto, de que ela está num estado de ignorância, digamos assim, que ela não é capaz de lidar com esses temas. Ótimo, a criança não lida com esses temas, mas ela vai descobrir, por exemplo, lá com seus 16, 17 anos, que ela foi abusada em casa a vida toda, sem saber disso, sem saber que era abuso, porque ninguém falou com ela, porque consideraram que a criança era tapada e não conseguia lidar com o assunto, A maioria, por exemplo, das meninas vai descobrir aos 14, 15 anos o que é levar uma gravidez sem ter o corpo pronto para isso, porque não consideraram que ela era apta o bastante para se discutir métodos contraceptivos. Nós temos um aumento de 400% de contágio por sífilis no Brasil, porque muitas das vezes não consideram que um pré-adolescente seja apto o suficiente para abrir uma discussão sobre em que tempo da vida sexo deve começar e, caso comece, com que tipo de proteção deve acontecer para que não haja um risco de saúde pública. Então, é nessa consideração sobre a menoridade da criança em termos intelectuais é que se evita que muitos desses debates acabem acontecendo e nós possamos construir talvez um espaço de crianças mais protegidas contra esses quadros todos. Então veja que em nenhum dos momentos em que eu me refiro a uma educação sexual, eu estou me referindo a ensinar pessoas a fazerem sexo. Não estou fazendo apologia à libertinagem, muito menos uma apologia, uma defesa à liberdade sexual experimental, restrita, hedonista. Não. O trabalho da positividade sexual, que começava lá nos anos 80 e que precisaria estar em vigor hoje, é sobre um processo de proteção, de resguardo e de entendimento, de orientação, de contar e de apresentar a realidade. Porque a realidade é feia, é recheada de violências, de abusos e de corrupção. Quanto antes você entender isso, mais fácil fica proteger-se desses quadros todos. Conhecimento é proteção. Vocês entendem? Porque aqui nesse caso eu estou dizendo que essas famílias que colocam sexualidade como tabu são responsáveis pelas violências que seus próprios filhos sofrem. Elas deveriam ser consideradas culpadas junto com os criminosos,
junto com os abusadores, porque elas são. E quanto mais silenciam, mais elas são. Nós somos capazes de levar esse debate? Não. Qual é a nossa reação? A nossa reação diante disso é toda sustentada na comoção, né? No excesso de sentimentalismos e na inaptidão para um debate esclarecido sobre essa realidade. Ou seja, quando os crimes acontecem, são todos crimes horrorosos e chocantes, em vez de nós analisarmos o contexto e entendermos a raiz do problema, nós tornamos os criminosos um Judas a ser apedrejado, né, em catarse pelos males do mundo, né, joga pedra nele porque ele é a encarnação do mal, em vez de tratar a causa, que é uma sociedade conivente, que é uma cultura do assédio que prolifera, que é uma cultura do estupro e da pedofilia que está naturalizada, que é um processo de abuso, né, e de defesa da misoginia propagada com naturalidade no nosso meio, de um cenário de banalidade do mal, da violência e da brutalidade, sem que haja nenhum questionamento. Não adianta você se indignar depois que o mal está feito. É preciso tratar o problema nas suas raízes, em termos sociais e em termos educacionais. Do contrário, você está só realmente caminhando com a massa, né? Efeito manada. Dessas indignações momentâneas duram o quê? Umas 2 semanas no máximo, até que o próximo crime aconteça. E não adianta você soltar aí no seu vitimismo né, frequente de nossa, nós estamos no fim do mundo, esses são outros tempos, nossa, nunca vi isso antes. Você não viu isso antes porque você fechou os olhos. E se você está achando que isso começou agora, é porque você esteve conivente, apoiando esses fatos desde que você se entende por gente. É uma questão de despertar, né? E despertar não significa lamentar, muito menos fazer notinha de repúdio por toda parte. Despertar significa agir, significa orientar, significa usar a voz contra a violência e não silenciar para essas violências ou só fazer barulho depois que o sangue já derramou. Nós precisamos evitar que o sangue derrame, né? Então, isso é a postura necessária se você quer, de fato, ser útil para uma sociedade melhor e não velho peso morto, que quase sempre todos nós encenamos, né, nesse teatro da vida. Nesse caso, se nós formos trabalhar com uma intervenção, então, é assim, de nível ultra-emergencial, criar uma disciplina ou um eixo transdisciplinar que consiga lidar com esses assuntos ao longo de toda a vida escolar. Por que eu estou dizendo de um eixo transdisciplinar? Porque nós temos várias disciplinas envolvidas nesse processo. Nós temos a forma como as artes elaboram essa informação. Nós temos os códigos de linguagem que fortalecem culturas de assédio, de estupro, né, e de uma cultura pedofílica, como eu já mencionei inúmeras vezes. Fiz uma aula inteira, inclusive, sobre esse tema. Né? É preciso tratar sobre as bases históricas que isso envolve, como eu mencionei, das grandes guerras, da formação sociológica e filosófica desse processo. Então, o assunto entrecorta basicamente todas as disciplinas que fazem parte do currículo escolar. Então, quando se trata de educação para a sexualidade, uma educação sexual, é preciso trazer isso dentro de todas essas formações, associado a uma adequação etária, ou seja, cada faixa de idade, dependendo do seu nível de desenvolvimento e de convívio social, recebe uma forma de informação única. É preciso adaptar o currículo para isso, né, de adaptar por faixa de idade. Não estou dizendo que a criança seja ignorante ou incapaz de entender. Estou dizendo que cada faixa de idade entende de uma forma. Então o trabalho tem que ser único para que ele seja levado a sério e para que ele transforme de fato a vida de crianças e adolescentes para se protegerem contra abuso, para se protegerem contra uma sexualidade precocemente incentivada, para se protegerem contra todas essas realidades. Uma adequação etária e uma parceria profissional que consiga tirar as escolas e as famílias desse eixo amador para uma orientação de fato com credibilidade.
Talvez essa parceria profissional possa fazer com que a escola recupere essa autoridade, ou construa, não sei se ela já teve em alguma época, construa autoridade para tratar desse assunto, para que ela não seja vista como só um apêndice da família. Essa parceria profissional pode se dar por meio dos ESFs, os Estratégias da Saúde da Família, que são os núcleos de saúde da família que tem em cada bairro de cada município brasileiro. Lá você pode encontrar pediatras e profissionais que possam trabalhar junto com as escolas para gerar esse tipo de orientação. Sexólogos, psicopedagogos, pediatras, assistentes sociais, toda uma formação interdisciplinar em termos profissionais para lidar com essa questão. Até, se for o caso, se você quiser lidar com as estruturas de segurança pública, com as secretarias de segurança pública, pode ser útil. Porque muitos desses quadros têm a ver com segurança, como eu estou mencionando, a relação de pedofilia ou mesmo de cultura do assédio e do estupro. E isso precisa ser um eixo transdisciplinar permanente, ou seja, que vá da educação infantil até os últimos anos da formação de educação formal, até o final do ensino médio, para que haja um trabalho progressivo de formação sobre esses fatores. Isso para quem sabe nós conseguirmos suturar as feridas em vez de continuarmos só lamentando o sangue já derramado. Nesse caso, essas estruturas precisam surgir de dentro do Ministério da Educação, junto, quem sabe, com o Ministério da Saúde, em função desse núcleo de saúde, caso você o adote na redação, e nesse caso aqui, do Ministério da Educação, isso precisa ser debatido, esse eixo, na abordagem da Lei de Diretrizes e Bases, que é a lei que orienta as matérias que tem dentro da escola. Então, esse eixo precisa ser inserido na Lei de Diretrizes e Bases. E, claro, do eixo da saúde, o desenvolvimento de uma política pública que consiga deslocar esses profissionais dos ESFs para as escolas. Então, é um caminho possível, e nós temos que chacoalhar essa estrutura de governo de ponta cabeça para que isso de fato aconteça. Porque vamos dizer que nós conseguimos hoje discutir basicamente tudo, mas nós não conseguimos discutir com a intensidade que precisa. E nós criamos uma base de governo que mais mata do que proporciona a vida. É preciso rever isso. É preciso parar de lamentar o sangue e evitar que ele se derrame.